Boa noite! Chegamos aqui por mais uma quarta-feira. Vamos começar a falar hoje de um kit maravilhoso que a doTERRA tem, que são os 12 óleos. Nosso tema da aula hoje é ser saudável pode ser simples. Às vezes, nós temos o dom, né, ou a cultura mesmo de qualquer coisinha que acontece com a gente vai lá e toma um remedinho, e toma outro remedinho. E a partir daí você não melhora o que precisa melhorar, melhora só o sintoma e não liberta desse fardo. Então hoje eu e as consultoras vamos falar para vocês o quanto esses óleos são incríveis. Meu nome é Renata Silva, sou consultora de bem-estar do doTERRA, terapeuta integrativa, e há 5 anos eu estou na doTERRA. Conheci os óleos através de uma dor, né, que é o climatério, e há 5 anos eu me cuido com os óleos sem necessidade do sintético. Graças a Deus, em todos os sentidos, né? Os óleos, o que é que eles fazem? Eles nos cercam para que a gente tenha uma imunidade mais fortalecida, um emocional vibrando no alto, com isso a gente não adoece. E no meu caso, que é a falta do hormônio, eu tenho alguns óleos, que é o gerânio, clarical, que eu uso, que faz essa modulação hormonal. Não repõe, mas faz a modulação onde eu fico em equilíbrio. Então, eu vou começar aqui com vocês, compartilhando minha tela. E eu tenho certeza que a nossa aula vai ser deliciosa, leve, vai ser uma aula não muito longa. Então, ser saudável pode ser sim com as soluções naturais. O que é doTERRA, gente? doTERRA é uma empresa americana que significa Presentes da Terra. Então, é uma empresa fundada em 2008 em Utah. Hoje já é líder mundial dos óleos essenciais. Já tem produtos, os produtos da doTERRA são 100% puros, testados, né? Tem um selo de pureza, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Já está em mais de 100 países, gera mais de 360 mil empregos diretos e indiretos. A cada dia, esses empregos vão aumentando, porque a doTERRA está crescendo muito. E a missão da doTERRA é ajudar a curar o mundo por meio de soluções naturais. A doTERRA tem 3 fábricas hoje. Ela tem uma nos Estados Unidos, que foi a primeira. Tem uma na Irlanda, que ela atende toda aquela parte da Europa. E chegou no Brasil em 2023, é uma fábrica em Joinville, onde a gente vai atender toda a América do Sul. Já vai atender, não, já atende, porque já está desde 2023. Uma das coisas que eu acho mais legal no doTERRA também é mais de 1 milhão de famílias sustentadas pelas rendas dos agricultores. A terra não tem fazenda própria. Então, ela pega os óleos no habitat da planta. Isso é muito legal, porque, além disso, ela ajuda todas essas pessoas envolvidas no cultivo, na colheita, e isso é muito legal, né? Eu falo que tudo que começa bem, chega bem na sua casa. O que é importante a gente começar a refletir? Por que existem tantas farmácias, né? Se a gente sair aqui na esquina, a gente já vai ver 2 ou 3 portas de farmácia, ou farmácias enormes, vendendo muito, né? Muitas filas dentro dessas farmácias, são cada vez mais lotadas. E a pergunta é, o que nós estamos cuidando? Por que nós estamos mais doentes? Porque se a gente continua comprando esse fármaco, nessa constância, por que nós não melhoramos? O que a gente se trata? É o sintoma ou é a causa raiz? Então, um exemplo clássico, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remedinho, um fármaco, e aí, daqui 20 minutos, minha cabeça melhora. E amanhã esse remédio está na minha bolsa, porque eu vou ter dor de cabeça de novo. E de novo, de novo, de novo. Sabe por quê? Porque eu não trabalho minha causa raiz. O que está gerando essa dor de cabeça? Qual é a tensão? Qual é a emoção que eu estou vivendo que está me gerando? Porque toda dor é um aviso do seu corpo de que não está legal, tem alguma coisa errada ali.
Então, isso é para a gente começar a pensar. Se eu estou inflamada, se meu corpo está inflamado, se eu tenho alguma dor, tudo é aviso do seu corpo falando que não está legal. E aí entra os óleos essenciais. Quando a gente usa o óleo, ele vai trabalhar essa causa raiz. Como que ele vai fazer isso? Quando a gente usa óleo essencial, ele trabalha. Você vai ter uma saúde melhor, você vai gastar menos com médico. E eu falo que outro dia mesmo eu fiz um post falando do remédio, né? Que eu tinha um remédio que eu achei que é de 2022. Pensa, eu usava ele direto e hoje não uso mais, já tem sido. Então, muita coisa ruim quando você começa a usar os óleos é isso, os remédios vão vencer. 100% natural, sem nenhum sintético. Isso é muito importante, né? O produto que chega na sua casa está 100% puro. É acessível por centavos, né? Então, até quando você compra um vidro, você divide aí por 100 gotas ou 300 gotas, o valor é isso que você paga, centavos. E uma gota já faz um benefício incrível. Você está com uma dor de cabeça, está com digestivo, você está com insônia, sabe? Algumas coisas assim, corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, você coloca uma gota do óleo na sua mão e cheira, você vai ter um resultado maravilhoso. E é sempre uma alternativa natural sem efeitos colaterais. Quando eu tomo um fármaco, quando você vai ao médico, ele te passa um remédio, ele sempre vai passar alguma coisa para o seu estômago, para o seu digestivo, para que o remédio não afete isso, né? Então, o óleo ele não tem esse processo desse efeito colateral. Ele vai para o seu sistema emocional, ali ele entra na sua corrente sanguínea e a partir de 2 horas ele já é eliminado. Por que que eu uso óleos essenciais? Então, eu gosto muito dessa tela aqui. O óleo essencial é um composto natural aromático extraído da planta e ele é totalmente natural, mas é a química da planta. E essa bolsinha, quando você vê, você pega, por exemplo, hortelã e você quebra aquela bolsinha de óleo, aquilo é o óleo essencial. O limão, por exemplo, quando você corta e você espreme, aquele óleo que fica na sua mão, aquilo é o óleo essencial. Então, a gente já tem contato com esse óleo essencial há mais tempo. O que está acontecendo agora é que a gente está tendo mais consciência de que a gente usa esses óleos. E o que a doTERRA faz é pegar essa matéria-prima, fazer todos os testes e levar para sua casa um óleo extremamente puro. O óleo da doTERRA, por ela ter mais de 54 testes, esses óleos são muito puros, eles são micropartículas. Com isso, ele atua a nível celular. Isso é muito legal. Quase, gente, fármaco nenhum chega a nível celular, pelo fato de ser macropartícula. E você pegar aí uma gota do óleo essencial de PP20, por exemplo, ele equivale a 28 xícaras de chá. Então, é muita coisa, né? Eu falo que é 50 vezes mais potente que uma erva. Então, você vai, pega a erva, vai na horta, pega a erva, põe na infusão, olha o trabalhão que dá. Hoje você já tem um olhinho que você pega uma gota, você cheira, você vai resolver esse problema. O que que difere os óleos essenciais de outras marcas, como da doTERRA? Esse selo, né? O selo de pureza, que é o CPTG. Então, ele vai assegurar potência, eles são testados mais de 50 vezes, ele assegura a qualidade e ele é livre de tudo de bactéria, pesticidas, preenchimentos sintéticos. Então, às vezes, quando você vai numa farmácia, em algum lugar que você vê um óleo essencial com preço muito acessível, não é óleo essencial a nível terapêutico, a nível de te cuidar como se fosse um fármaco, tá? Não é. Então, o óleo essencial da doTERRA, quando chega para você um vidrinho, ele chega 100% puro, são 100 gotas de óleos essenciais, puro. Você, para usar, você precisa pegar uma gotinha e diluir em óleo vegetal. Você vê o tanto que é puro. Tanto que algumas pessoas usam difusores, aqueles de porcelana. Nós não podemos usar esses óleos, aquele de tomada, porque se ele esquentar, ele vai volatizar, você vai perder o óleo com muita facilidade, tá? E o que a doTERRA faz, que é assim, além
trabalho do Coimpacto, que é esse de cuidar dos agricultores, eles cuidam da comunidade, se precisar de uma escola, se precisar de água, se precisar de hospital, por exemplo, a Doterra tem ela inaugurou um hospital lá na Somália que é com óleo essencial, né? Na Somália, qual que é a mesma? Frankincense. Então, olha bem, ela cuida daquelas pessoas, né? E é um hospital oncológico, olha que legal. E esse Healing Hands é uma forma que a Doterra tem de investir para cuidar das pessoas que... Esses childhood são crianças, gente, que são levadas para a sexualidade, sabe? E a Doterra consegue ajudar financeiramente para que traga essas crianças de volta, para que prendam, enfim, para que resolvam essas coisas que não é bom para nós agora, né? E como que a gente usa esses óleos, né? A gente pode usar de três formas. Forma aromática, que é quando eu inalo. Põe uma gotinha na minha mão, passo uma mão na outra. Eu nunca faço tão rápido. Eu faço e cheiro. Eu gosto muito de fechar os olhos para que tenha essa consciência. A molécula do óleo essencial sai do bulbo olfatório, vem para o meu sistema límbico e ali ele vai fazer um scanner em todo o meu cérebro, ele vai fazer essa conexão com o meu corpo. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, principalmente aquelas dores que são derivadas à tensão, quando eu inalo o óleo, eu falo que ele é tão sensacional que ele não vai te perguntar o que está acontecendo. Ele vai escanear e vai mandar comandos por sinapse, e dali seu organismo já vai entrar em equilíbrio. O tópico é quando eu passo na pele. Então, eu tenho, por exemplo, o Deep Blue, é um óleo que a gente usa muito para dor muscular. Então, eu passo topicamente. E a ingestão. Alguns óleos da Doterra podem ser ingeridos, sempre com a ajuda do seu consultor, tá? E a gente usa tanto na língua quanto sublingual. Vai depender do que a gente vai te cuidar. Pode usar também no difusor, vocês não estão vendo aqui, mas está aqui atrás de mim. E pode ser também, aqui, meu difusor. E pode ser também usado para saborizar a água. Você coloca uma gotinha num litro de água e vai tomando o dia inteiro, vai repondo só água. E eu tenho certeza que você vai tomar muito mais água, principalmente agora nesse inverno, que a gente não lembra de tomar água. O saborizar a água é muito bacana. Então, quando a gente faz esse processo, em 22 segundos as moléculas chegam no meu cérebro. Vamos cheirar um olhinho juntos aqui? Vou pegar aqui o meu. O meu hoje é patchouli. Quem tem aí o olhinho? Oi, Terezinha! Que alegria você aqui com a gente. Marla. Quem está no telefone do iPhone? É a primeira vez? Ó, coloca uma gotinha na mão. Você não precisa colocar uma gotinha ou você pode só sujar assim, né? Umedecer sua mão. Faz uma mão na outra, fecha os olhos, inala profundamente. Inala a ponta do pulmão abrir, você acalmar a sua mente. E ele vai fazer esse processo. 22 segundos ele chega no seu sistema límbico. Em 2 minutos ele está na sua corrente sanguínea. E ali em 20 minutos ele está em todas as células do seu corpo. Olha que legal, gente. Quando a gente toma um fármaco, em 20 minutos ele entra na minha corrente sanguínea. Olha que interessante, né? Então, é muito importante a gente entender por que o Peppermint, por exemplo, uma dor de cabeça, ele funciona rápido, né? Ele vai ter um resultado bacana. Vamos lá. E aqui é o kit. Quando a gente compra o kit na Doterra, as meninas também vão trabalhar aí no chat, elas vão falar o que elas usam e como que elas usam. E por quê? Então, por exemplo, nós vamos falar aí dos 12 óleos que são os principais. E quando a gente compra um kit da Doterra, nós temos kits menores e maiores. E aí vão com esses 12 óleos, que são os principais. Às vezes você vai falar, ai, Renata, 12 horas, o que eu vou fazer com tanto óleo? Aí a gente de cara vai falar, vai ser o mínimo que você vai usar
porque a gente tem esses e muito mais. A Doterra são 170 produtos. Quando você vai no Mercado Central, por exemplo, você vai numa loja de chá, você vai ver lá trocentos chás. Quando você vai numa horta, é muito, gente, são muitos. E a Doterra, o que ela fez? Ela pegou alguns óleos e condensou num kit, e ali ele te cuida, né? Nós temos uma consultora aqui que fala muito que é o kit do criador, que é. Então, assim, quando você usa o lavanda, ele é feito de blend de lavanda. Tem 4 tipos de lavanda, é francesa, é totalmente diferente da lavanda brasileira. Ele tem pouquíssimo, quase 0,0 ano de cânfora. Então, às vezes, as pessoas confundem com a lavanda brasileira. A lavanda brasileira, ela, às vezes, ela excita, ela faz o contrário do que a lavanda francesa. A lavanda francesa, além de te ajudar num sono de qualidade, eu gosto muito de usar no bruxismo. Então, eu passo no rosto, ele ajuda na produção de colágeno também, tá? E esse óleo, eu deixo um na minha cozinha, porque eu sou péssima na cozinha, então eu me queimo muito. Então, eu já sei que eu vou me queimar, já deixo ali, já passo. Ele tira o ardor, tá? Não deixa dar bolha quando você queima. Então, é um óleo que é sensacional. Pode tomar, sempre com a ajuda do seu consultor, tá? O Brief, a doTERRA ela faz alguns blends, que é uma mistura, ela potencializa, isso é feito por especialistas da doTERRA. Nós sabemos os componentes, mas não sabemos a quantidade. Então, é patenteado pela empresa. E esses blends, eles vão nos ajudar em algumas questões. Então, nós temos para respiração, para o digestivo, para bactérias, que eu vou relatando para vocês. Então, o Brief é para questões respiratórias. Nós usamos na inalação, pode passar, passa ao redor, muito legal no difusor, pessoas que roncam também, e nessa região pulmonar. Essa época agora está calor, depois está frio, a gente resfria muito, né, muito rápido, então eu já uso o Brief assim, é como se fosse impermeável. Assim. Eu vou para um lugar que está muito cheio, eu já passo, já chego o tempo todo, ele protege, não deixa o vírus subir, tá? É um óleo que nós não tomamos. O Zengest também é esse processo, ele é um blend, feito também pela doTERRA, pelo especialista, é patenteado, que vai cuidar de toda a parte digestiva, toda ela. Eu estou percebendo que muitas pessoas estão tendo uma crise de tosse, então elas estão gripando, vem a coriza e aí elas entram nesse processo de tosse e a tosse fica contínua. Eu gosto muito de usar o Zengest também, além do Brief, Peppermint, a gente faz um protocolo, passa o Zengest no abdômen, toma, porque ele vai ajudar o metabolismo a acontecer. Né? A tosse sempre voltando. O lemon nós usamos para como se fosse um detox. Eu gosto de tomar de manhã, a gente toma 2 gotinhas, e ele é feito da casca do limão siciliano. Então, esse lemon, ele vai desengordurar todas as suas vísceras, os seus órgãos. É muito interessante, é importante tomar. Há 5 anos que eu estou na doTERRA, uso o lemon principalmente todo dia de manhã. E é um óleo que é fotossensível, então não é um óleo que a gente cheira e vai para o sol, por exemplo. Então, nós usamos ele mais na ingestão. Ele é um óleo muito legal também para foco. Então, caso você precise, ou para quem tem TDAH, assim, pode usar no difusor. O melaleuca, ele é antifúngico. A gente gosta muito de usar nas unhas. Essa semana veio uma espinhazinha aqui, eu fui passando, ela não vai para frente, gente, muito impressionante. Qualquer tipo de bactéria, unha, micose, frieza, essas coisas todas que você precisar, pode passar o melaleuca. E a gente usa até na calcinha também, para infecção urinária, cistite, dentro, né, de um possível que você já foi ao médico, foi um especialista, a gente sempre está usando para proteger, tá? O Deep Blue, ele é um blend também feito por especialistas e é para dor muscular, ele é um reparador muscular.
Então, você vai numa academia e faz, aí o músculo fica bem firme, machucadinho até, né? Que às vezes a gente estira demais. Você vem e passa o Deep Blue. O Deep Blue vai aliviar, ele vai reparar aquele músculo sem que você perca o treino. Às vezes a gente treina tanto que vai tomar remédio para relaxar e tal, aí você perde o treino todo. Deep Blue, inclusive, é um blend que os atletas estão usando, né? Atletas em vários níveis de esportes, está sendo bem legal. O frankincense, ele é um regenerador celular, é um óleo que eu falo que é meu ouro, né? Eu deixo assim, nem difusor eu uso ele, eu deixo ele para reparar as minhas células. Então, eu passo ao redor dos meus olhos, das orelhas, eu passo em glândulas. Eu gosto muito de passar ao redor das mamas, né? Principalmente as mulheres que têm vários acidentes, axilas. Esse óleo, gente, ele repara as células, ele regenera. Ele é um óleo incrível. Se a gente for, é porque a gente não fala sobre a química do óleo aqui. Mas se você for estudar a química do frankincense, vocês vão escutar muito falando aqui no Brasil, olíbano. É o mesmo óleo. Foi o óleo que o bebê Jesus recebeu quando nasceu. Então, assim, ele não recebeu esse óleo à toa, né? Então, é um óleo que nós devemos dar mais carinho para ele. É um óleo muito importante para as pessoas que têm problema de luto, pessoas que passam por perdas, perdas no geral, pessoas que sentem tristes, sozinhas, né? É um óleo que ele te resgata. Ele consegue ir na sua amígdala cerebral, algo que é quase impossível qualquer químico ir lá. Então, é um óleo que eu falo para todo mundo deve ter, deve usar. E, inclusive, é um óleo que você pode tomar, pessoas que têm doenças autoimunes, junta aí com o copaíba, o lemon, ele é um óleo que vai fortalecer a sua imunidade. O peppermint, ele vai ajudar na energia, ele vai descongestionar, ele vai te trazer alegria. Ele é muito bom para a gente passar na região da garganta. Pessoas que cantam, atores, né, as pessoas que usam muito a voz, palestrantes, passa na garganta, pode colocar uma gotinha na água, vai tomando, vai refrescando também, professores que dão muita aula, né? Esse óleo é incrível. E o peppermint, a gente gosta muito para aqueles momentos que você está cansada, sabe quando você está cansada, mente cansada? Eu falo que não é o corpo que cansa, é a mente. E ele é um óleo que descongestiona a sua mente. Então, você pega uma gotinha, cheira e ele vai te trazer para o momento presente. Na verdade, os óleos essenciais, eles têm esse poder, te trazer para o momento presente e te tirar dessas emoções que te afetam tanto. Tá? Todo problema vem da emoção. Então, cuidado com as emoções. Elas podem vir de trás ou a ansiedade que vem da frente, que vai para frente, né? E quando nós usamos o óleo, ele te traz para o momento presente e cuidando, te direcionando aí para um dia melhor. O tangerina é um óleo da alegria, um óleo da elevação de humor, é um óleo que ajuda na liberação do sistema linfático. Então, é um óleo que drena muito. Pode tomar, pode cheirar, muito cuidado com o sol, porque ele é fotossensível. E é um óleo que eu gosto muito no difusor. Inclusive, uma junção de peppermint com tangerina é excelente, porque ele tem o limonene que vai atuar no seu sistema linfático, você vai mais ao banheiro, vai desinchar e vai trazer a emoção da alegria, gente. A alegria, ela tem que vibrar em nós, né? E tangerina é um óleo excelente para isso. O OnGuard, ele é um blend que vai te ajudar em bactérias, vírus. Então, pode colocar uma gotinha na garganta, pode tomar. Garganta começou a coçar, já vem, já toma o OnGuard. Pode usar muito em difusor. E eu gosto muito de usar o OnGuard no enxaguante bucal. Ele tem um resultado bom também, porque ele ajuda na liberação de tártaro. E às vezes ele protege de uma tal forma que ele vai protegendo você não criar tártaro, porque eu, por exemplo, eu tinha muito essa criação de tártaro, essa produção de tártaro. Eu tinha que fazer limpeza de 3 meses. E desde que eu uso os óleos, eu não tenho mais. Você coloca, inclusive a nossa pasta de dente, ela não tem flúor e tem um OnGuard,
que protege também a nossa dentição. O copaíba e o OnGuard também eu gosto muito para imunidade. Então, assim, a gente usa muito na coluna, na planta dos pés, sempre diluir. O copaíba, gente, ele é um anti-inflamatório natural, é um óleo que nós tomamos muito também, 2 gotinhas todo dia de manhã, e é um óleo que atua nas células. É muito importante, porque ele começa a desinflamar suas células, o seu corpo, o seu organismo. Ele fortalece a sua imunidade, o seu exército da sua imunidade, para que você fique cada vez melhor. Então, o copaíba é um óleo que eu gosto demais. Ele ajuda, por exemplo, copaíba com Deep Blue, é muito bom para dores, inflamação. Então, é um óleo assim que todo mundo que fala alguma coisa para mim de patologia, eu falo, toma lema e copaíba, porque o copaíba ele vai te proteger. Inclusive, esse copaíba ele vem do Pará. E as pessoas falam assim, lá no Pará todo mundo usa óleo de copaíba. Só que a diferença desse óleo da Duterre, primeiro, que o óleo da Duterre passa pelo CPTG, que é o selo onde tem 54 testes. Então, para você tomar ele, ele é mais agradável do que o óleo que vocês compram lá direto do Pará, que vem numa garrafa. E as pessoas falam que é bem ruinzinho, né? Eu não conheço. Mas o nosso é gostoso, ele é uma resina, mas ele é bem acessível, assim, a gente consegue tomar de boa. E fechando com balas, que é um óleo que vai ajudar no seu sistema emocional, ele atua no seu sistema nervoso. Então, o óleo que eu passo sempre pela manhã, atrás das orelhas, eu passo na nuca, no pulso e cheiro. Muito importante. Se você é daquelas pessoas mais ansiosas, passa mais vezes ao dia. A gente não pode deixar, gente, gerar o cortisol. O cortisol ele é importante no nosso organismo, só que ele não pode ser em excesso. Quando eu fico nervoso, por exemplo, e eu falo que quando o meu cabelo fica em pé, né? Quando as pessoas ficam muito vermelhas, assim, aquilo ali, o sangue subiu. Aquilo ali é gerar cortisol e inflamar seu corpo. Então, o balance, ele vem para isso. Então, a gente sempre brinca, não conte com a sorte. Já acorda de manhã, já passa o balance para que você tenha um dia em harmonia e você consiga aí resolver todas essas questões de forma consciente. Então, esses são os 12 mais poderosos óleos da Duterre, mas a Duterre tem 170 produtos, tá? Então, nós falamos desse, porque quando você compra o kit, quando você começa na Duterre, a gente sempre indica o kit, porque aqui a gente consegue fazer um super protocolo para você, no que você tiver, né? O que você quiser cuidar, qual é o benefício que você quer cuidar. Nós conseguimos atrelar tudo a esse kit e aí você começa a ter uma qualidade de vida, vira uma constância, se torna uma rotina e a partir daí você vive com alegria e harmonia, como todos nós aqui da Doterra. E aí, como que você consegue comprar isso? Na Doterra, ela não tem loja física. Então, o que ela faz? Eu uso óleo, eu gosto, eu tenho benefício, então eu começo a compartilhar. Então, você fala, eu quero comprar. Então, você tem duas opções. Pode comprar como cliente preferencial. O cliente preferencial é aquele cliente que ele não quer vender, ele não quer compartilhar, ele quer fazer, ele quer só usar, comprar para ele usar e tá tudo certo. Então, você vai ser um cliente preferencial, você vai ter 25% de desconto em todos os produtos da Doterra, você participa de todas as promoções que a Doterra tem e você acumula cashback. Toda vez que você compra, você acumula um cashback e a partir daí você começa a trocar em produto. Eu falo que se tem uma coisa que funciona na Doterra é esse tal do cashback, porque eu tenho dots, tem um monte de outras coisas, eu nunca troquei nada. E a Doterra, a gente troca, assim, R$ 1.000 assim, de óleo com cashback. Muito legal. E existe a possibilidade de você ser um consultor, que é aquele como nós, eu e as meninas. A gente usa os óleos, a gente compartilha com as pessoas e a partir daí, todas as pessoas que eu indico para chegar na Doterra e comprar direto da fábrica, a Doterra me bonifica. E isso acaba que é eterno, porque vira uma constância, né? Então, toda vez que você compra, o consultor que te indicou recebe.
Então, existe essa possibilidade. Como a Doterra não tem loja física, você tem essa opção também de fazer essa renda extra inicial, depois o negócio fica mais bonito na fita. Aqui são alguns kits, eu trouxe 3 kits para vocês, que vocês podem escolher. Então, existe o kit que você ganha um difusor, você ganha o Deep Blue, que é a pomada que eu falei para dor muscular. Os óleos são de 15 ml, que são 300 gotas. E aqui o óleo de coco, que a gente usa para diluir o óleo. Então, o óleo essencial, ele é puro. Se eu passo ele na pele, ele volatiza muito rápido. Então, quando eu uso um óleo graxo, que é o óleo de coco, que é o óleo que a Doterra trabalha, o óleo fica mais tempo na minha pele e acaba que eu tenho uma economia também do produto. A Doterra, quando eu entrei em 2022, 2021, não existia uma forma de parcelamento, né? Já de um tempo para trás, a cara começou a parcelar no cartão de 3 vezes. E agora ela já está parcelando em 6 vezes. Então, hoje, você comprando esse kit, você recebe 6, você paga 6 de 295. E se você fizer dentro desse mês de junho, você ainda ganha um óleo de brinde. Aqui são os óleos de 5 ml, são 100 gotas, e o Deep Blue já é o óleo, não é mais a pomada, tá? Vai com óleo de coco e o difusor 6 de 189. E se você já tem o difusor, a Doterra tem só o kit, que é 6 de 140, que vai com óleo de coco. Aí você escolhe o seu kit, qual que você quer, qual que fica mais acessível para você, chama seu consultor. Nós vamos te mandar um link, você vai fazer seu cadastro e já vai direto para você. A Doterra tem 2 opções. Ela tem a opção de mandar para sua casa, você paga um frete, que é R$15,90, se eu não estiver muito enganada. Ou você pode mandar entregar na casa do Terra aqui em Belo Horizonte, que nós temos esse privilégio, tá? E você não paga frete, que é ali na Barbacena 600. Mas aí a gente explica tudo direitinho. Esse é o brinde do mês, é assim, a Doterra, quando você tem esse cadastro, você compra direto da empresa, todo dia 15 ela dá um brinde para você. Então você faz uma compra e você ganha um brinde. Esse mês nós ganhamos o sabonete que a Doterra tem, que é delicioso, todo natural, sem nada de petrolato. Então isso é muito legal, porque você também pode fazer seu sabonete. Você pode fazer seu sabonete facial, você pode fazer seu sabonete íntimo, né? Você pode fazer o seu sabonete corporal, você pode colocar os óleos, a gente te ajuda nesse quesito. Então, todo dia 15, aí todos nós que fizemos a nossa compra, nós ganhamos. Todo mês é um brinde diferente, ok? E aqui é um programa do Terra que chama Bem-vindo do Terra. Quando você compra um kit, e esse kit você compra esse mês de junho, se você manter sua compra agosto, setembro, julho, agosto, setembro, a cada mês você comprar 50 PVs mínimo. O que é 50 PVs? É 50 pontos. PVs é a moeda do Terra. No terceiro mês, você vai ganhar um difusor. Então, no primeiro mês, você ganha um expositor de óleos. No segundo mês, você ganha um óleo de laranja. E no terceiro mês, você ganha um difusor. É bem legal essa promoção. Vários clientes nossos aproveitaram, já estão ganhando seus difusores. E você, se entrar também esse mês, você ganha esse difusor. E nós somos as consultoras da Doterra, nós optamos, escolhemos, né, compartilhar os óleos, e a gente quer convidar você, né, tanto a usar os óleos, a ter bem-estar, quanto também, quem sabe, a começar a compartilhar aí com a sua família, né? Eu falo que se a gente for consultor da nossa família, já é maravilhoso, porque os problemas vêm muito de lá, né? Muito de lá. Então, se eu consigo harmonizar minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, os meus tios, consigo dar sustento para essas pessoas emocional, todos nós vamos ter uma qualidade de vida boa. E aí é isso, venha, junta, né? Nós ajudamos a curar o mundo e a gente convida você para vir conosco. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, Raquel, Silvana.
Elisa, Terezinha, vocês querem fazer alguma pergunta? Beijo, Silvana. Eu vou encerrar a gravação, então entre em contato conosco do time de propósito, estamos à disposição, que vamos ajudar vocês.